Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Boa noite, igreja. Boa noite. E a paz seja por todos, amém? Amém. Graças a Deus. Hoje, como você já viu, é uma noite de ceia, ceia do Senhor, onde comeremos do pão, beberemos do cálice, que representa, o Senhor Jesus. Está nos visitando hoje o Miro, a Lucimar, a Neuza, o Ricardo, o Leandro e a Letícia. E se de repente você está nos visitando e não pegar o seu nome, sinta-se recebido e honrado aqui nesta noite. Nós, Igreja do Senhor, recebemos você com muita alegria. Glória a Deus. E eu, como pastor, digo: que bom que você veio. Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Quem trouxe uma Bíblia aí? Pastor, eu não trouxe a minha Bíblia. Mas então você vai acompanhar a leitura ali na nossa tela. Marcos capítulo 12, versículo de número 29, verso 30. Como hoje é uma noite de ceia, e eu quero falar da ação de Deus na nossa vida, para nos resgatar, para nos transformar. Marcos capítulo 12, no versículo de número 29. Vou colocar o ajudante aqui comigo. Glória a Deus. Todo mundo achou? Se você não achou, está lá. 29 e 30 diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Vou repetir. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Por favor, feche os teus olhos por um instante. Um instante em que nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que Ele nos conceda sabedoria. Todo mundo aqui recebemos de Deus inteligência quando nascemos, mas há uma sabedoria que vem de Deus para nós. Feche teus olhos. Peça que Deus, através da palavra pregada, Ele possa falar com você, porque a tua bênção, a minha bênção começa a partir do momento em que Deus ministra na nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, que bom, Senhor, saber que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Que bom saber que o Senhor está no nosso meio.
manifesto na pessoa do Espírito Santo. Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor nos ama e que a tua mão é sobre nós. Reconhecemos que diante de sua santidade nós somos falhos, nós pecamos, nós falhamos, pedimos perdão ao Senhor. Reconhecemos, Deus, que o Senhor nos ama de uma maneira incondicional, ainda que nós não mereçamos, mas o teu amor se estende a cada pessoa e ao mundo todo. Muito obrigado, Senhor. Pedimos como alma sedenta que o Senhor traga o pão, a palavra que alimenta, que o Senhor mata a nossa sede, a sede espiritual. Que o Senhor possa, Senhor, falar conosco. Que o Senhor nos dê sabedoria para compreender, para entender a sua palavra, para discernir a sua palavra. Que o Senhor possa nesta noite, através do teu Espírito que se move nesse lugar, cativar a nossa atenção, fazer de cada um de nós seus prisioneiros, prisioneiros do amor. Que nada ou ninguém possa roubar o projeto que o Senhor tem com cada pessoa aqui. Nenhuma só palavra, nenhuma só frase, mas que estejamos agora focados e voltados para o Senhor, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Tome aí o seu assento, irmão e irmã. Tome aí o seu assento. E tudo que eu peço todos os cultos, nada mais é do que toda a atenção do mundo. Não quero nada mais do que isso. Fique ligado, não deixa o vizinho do lado, a pessoa do lado. E eu sei que esse abençoado está sentado ao seu lado, esse crente maravilhoso que está sentado ao seu lado, ele não está com a intenção de roubar a sua atenção. Assim como você, ele está aqui porque ele quer aprender de Deus. Aleluia. Mas se porventura um vacilo dele, ele cismado e vai falar ao seu ouvido, fala para ele com muito amor: Deus já está falando comigo. Cale a sua boca, por favor. Amém. Aleluia. Irmãos, o apóstolo João, no seu livro, tanto no Evangelho de João, quanto na primeira, segunda e terceira carta dele, ele afirma categoricamente, ele ilustra, ele traz o entendimento do que é a natureza de Deus, do que é o caráter de Deus, do que é Deus. E ele afirma que Deus, ele é amor, a essência de Deus é amor. Se pudéssemos definir Deus, então definiríamos Deus desta maneira: Deus, ele é o amor. Aleluia. E quando Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo, ele chega até mim e a você, e ele planta esse amor da qualidade de Deus. Veja bem, eu não estou falando do amor que homem e mulher têm, eu estou falando desse tipo de amor. Eu estou falando do amor incondicional de Deus. E quando o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na sua e na minha vida, ele começa a plantar esse amor dentro de nós. Porque esse amor vai fazer o que na minha e na sua vida? Vai nos mudar, vai nos transformar, vai nos moldar para Deus. A natureza de Deus, que é o amor, a essência de Deus, que é o amor, vai entrar dentro de nós. E quando isso acontecer na pessoa do Senhor Jesus, movimentado pelo Espírito Santo, vai acontecer uma transformação na nossa vida. Aleluia. O apóstolo disse, eu quero aqui já falar ao meu querido ouvinte,
está cheio dessas coisas, essas coisas destroem a ação de Deus na sua vida. Digo a você, você pode sentar num banco desse, numa cadeira, ficar 1 milhão de anos dentro de uma igreja, mas se o ódio tomar conta de você, se a raiva, a ira crescer dentro de você, se a mágoa se alojar dentro de você, vai destruir a natureza de Deus dentro de você, vai destruir a essência de Deus dentro de você. É como um bicho que devora, é como um demônio que arranca você diante de Deus, porque é o oposto de Deus. Sabe aquela história que as pessoas contam e dizem assim: a mágoa é um veneno que a gente bebe achando que está fazendo mal para o outro. É um veneno que a gente bebe. E o que esse veneno destrói? A essência de Deus dentro de nós. Desde o primeiro homem na terra, Adão, Deus sempre buscou no homem, olha aqui, Deus sempre buscou no homem um relacionamento que fosse baseado no amor. Porque se Deus, a sua essência é amor, Ele não pode ter um relacionamento comigo e com você baseado em interesse. Não tem como Ele fazer isso. Não tem como Ele falar: eu te dou um presente, você faz isso para mim. Não tem como. Desde o primeiro homem que Ele amou Adão, Ele fez Adão, Ele entregou Adão a mordomia de tudo que Ele havia feito. E quando Adão o trai, o coração de Deus se entristeceu, porque não era só alguém desobedecendo uma ordem, mas era alguém tocando no elo grandioso do relacionamento, que era o amor que havia no coração de Deus para com Ele. Está entendendo, meu irmão? Quando uma pessoa desvia da presença de Deus, quando uma pessoa, ela diz assim: eu não quero mais saber, eu não vou mais à igreja, ela acha que ela não vai mais à igreja, ela confunde o relacionamento que ela tem com Deus com igreja. Igreja é um prédio, é um local, uma placa lá fora, um local organizado, onde a gente cultua. Meu irmão, minha irmã, o teu negócio é com Deus, a tua aliança é com Deus, e aliança de amor. A Bíblia fala para nós, no capítulo 22 do livro de Gênesis, que Deus, no capítulo 12, pegou Abraão, chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão, e disse para Abraão que iria abençoar Abraão, que iria engrandecer Abraão. Ou seja, Deus apenas chegou em Abraão para dizer coisas maravilhosas que Ele iria fazer na vida de Abraão. Sabe por que Deus faz isso? Porque isso, para nós seres humanos, isso é atraente. Você já viu alguém convidando alguém para ir a uma igreja evangélica? E o convite, o carro de som passa na rua dizendo assim: senhores e senhoras, nós estamos convidando a população para ser crente. Estamos convidando a toda a população para serem evangélicos. Ninguém quer. Os convites são: senhores e senhoras, Deus está fazendo uma obra de prosperidade, Deus está curando, Deus está sarando, Deus vai restaurar a sua vida, porque isso é atraente para nós. Dificilmente você encontra uma pessoa que ela começa a buscar a Deus porque ela ama a Deus. Nós nos voltamos para Deus porque nós precisamos de Deus. E quando nós precisamos de Deus, Deus começa a se revelar a mim e a você. Um Deus que a gente não conhecia, apenas a história dele, mas agora ele começa a se revelar, e ele começa a mostrar para nós que verdadeiramente ele pode solucionar nossos problemas. E à medida que vai passando esse tempo, nós vamos nos afeiçoando a Deus.
ainda não é uma aliança. Eu estou querendo que Deus me cura. Eu estou querendo que Deus me abra uma porta de emprego. Eu estou querendo que Deus faça com que aquele contrato dê certo. Eu estou desesperado. Tem um demônio perturbando a minha vida. Eu preciso que Deus faça uma obra. Mas ainda não é uma aliança. Mas à medida que Deus, Ele começa a se revelar a nós, então a gente começa a gostar de Deus. A gente começa a namorar Jesus. E aí pensa que não, a gente faz uma aliança, porque o amor do Senhor, Ele entrou dentro da nossa vida. Eu fico imaginando um Deus que criou todos os seres humanos, e o Adão, o homem mais preparado que Ele criou, simplesmente traiu ele, traiu o amor dele por causa de um fruto. Imagina você tem um relacionamento sólido, você tem um casamento sólido, você tem um relacionamento de amor com a tua esposa, com o teu marido, aí passa um rabo de saia que você nunca viu e você trai a tua esposa por causa daquilo. Que amor é esse? E aí a esposa descobre. E aí ela vai conversar com o marido, e o marido, com a maior cara de todo mundo, vai falar assim: não, foi uma coisa casual, pior ainda. Foi uma coisa casual, eu estava passando, e eu passando, quando eu vi, eu já estava lá. Não, meu bem, eu estava andando ali, quando eu deitei naquela cadeira do terno, quando eu olhei, tinha uns braços em volta de mim, sem vergonha. Como pode? Uma coisa dessa. Imagina Deus chegando para o Adão que Ele fez, que Ele amou, que deu tudo para ele, que amou ele. A cada coisa que Ele foi fazer em Adão, Ele foi se apaixonando por Adão. Um belo dia, o Adão cisma de comer um fruto. Meu irmão, havia N frutos no jardim. Deus simplesmente estava falando: Adão, você prova para mim que você me ama e não toca naquilo lá. Prova para mim que você me ama e não me trai. Prova para mim que você não me ama e não vai atrás de outra mulher. Prova para mim que você me ama e não vai atrás de outro homem. Prova para mim que você me ama. E o Adão foi lá e provou para Deus que ele não amava. Um dia, e Deus ficou buscando esse homem de terra, porque Deus é assim, Ele é amor, não tem como Ele buscar. Vou fazer um remendo, olha aqui para mim, vou fazer um remendo. Eu vou encontrar, quem sabe, alguém na terra que a gente possa ter uma amizade, quem sabe, um lance. Quem sabe eu encontro alguém na terra, um homem com um coração, que eu possa ter uma paquera com ele. E eu estou falando em laço de afetividade. Um dia ele encontrou Abraão. Ele viu que Abraão era diferente. E ele foi lá para atrair Abraão. Falou: Abraão, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou abençoar você, eu vou te dar dinheiro. Abraão, glória a Deus. Eu vou te dar um carro zero. Aleluia. Eu vou te dar terra, vou te dar fazenda, vou te dar sítio, vou te dar chácara, vou te dar até um navio. E o Abraão falou: é essa a religião que eu estou precisando. Aonde tem uma dessa? Ele falou: é comigo o mesmo negócio. Só que você tem que fazer o seguinte: sai da tua terra, deixa tudo aí, porque eu vou te engrandecer. Vou fazer o seguinte com você, hein? Você ainda vai ficar famoso. Porque ter dinheiro depois é um negócio, mas quando o homem percebe que ele pode ficar famoso, aí é glamour na sociedade. Aí é você chegar no Bradesco no dia 5 do mês, cheio, lotado, e você entrar lá, e o gerente lá do fundo fazia assim com a mãozinha para você. E aquela turma enorme, naquelas filas que está dando câmera nas pernas, e você passa no meio de todo mundo. Afinal de contas, você é um nome na sociedade. E você passa e senta no lugar com ar-condicionado e um cafezinho servido, e
dá uma olhadinha para trás, aquela turma enorme em pé. Porque é um nome na sociedade. Deus falou: eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar carro, vou te dar casa, vou te dar navio, vou te dar avião, e vou fazer mais com você. Você vai ficar famoso. Ah, é bom que história. Você quer ver a pessoa ficar contente e dar uma coisa para ela? Está entendendo, meu irmão? Você quer ver cliente começar a ficar bolado com Deus e quando ele não recebe o que ele está pedindo? Aí eu começo a falar: não sei, meio triste. Eu estou pensando aí, desistir. Por isso que a minha vida antes era melhor. Eu começo com essas frescuras. E aí Deus então vai, pega o Abraão, começa a caminhar com Deus, ele fica rico, fica grande, e ele começa um relacionamento, ali uma coisa íntima, e Deus um dia fala: Abraão, você é meu amigo, e ele ficou contente: eu sou amigo de Deus, você é amigo de Deus. E até que então, um dia, 100 anos de idade, Sara 90, velhinha, 90 anos, e aí Sara fica grávida com 90 anos de idade, e eles têm um filho na velhice. Era um milagre, era uma coisa tremenda. E o Abraão olha para o filho dele, o Isaac, e ele olha, e ele fica todo alegre, e ele começa, faz festa hoje, festa amanhã, e recebe os empresários: vamos fazer festa, meu filho nasceu. E recebe os outros lá: vamos fazer festa, meu filho nasceu. Ô pastor, vem na minha casa, vamos fazer festa, o filho nasceu. E Deus ficou em segundo plano. Agora o Isaac é o primeiro plano. E um dia Deus olhou para ele e falou: Abraão, faz o seguinte, pega o teu filho, teu único, teu filho, e leva até o Monte Moriá, porque eu quero que você sacrifique ele lá. Abraão falou: mas é verdade o que você está falando? Eu saio da igreja, hein? Eu vou mudar de igreja. É verdade mesmo que o senhor está falando? Ele não falou isso. Pegou o menino, já pré-adolescência, vamos. Pegou o jumento dele, colocou e foi. Andaram 100 quilômetros. Irmão, uma jornada. E que jornada? Eu creio que no caminho ele ia pensando: mas como que é isso? Como vai fazer isso? E ele foi andando, e quando chegou próximo do lugar que Deus havia determinado, ele falou para os seus obreiros, seus criados, seus empregados que estavam com ele: fiquem vocês aqui, porque eu e o moço vamos subir no monte, e nós vamos adorar, e nós vamos voltar, e estaremos aqui de novo. Aleluia. E ele sobe naquele monte. E quando chega lá, ele prepara o altar, prepara a lenha, e ele põe o filho em cima, e pega o machado. Pastor, não é machado, é cutelo. Eu estou trazendo para o dia de hoje. Ele pega o machado, e quando ele levanta o machado, a Bíblia diz que o anjo do Senhor brada e diz: Abraão, não faças isso, porque eu sei que tu me obedeces. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Naquele dia, Deus encontrou um homem na terra que amava ele acima de todas as coisas. Naquele dia, esse versículo aqui, que talvez ainda não estava escrito, estava se cumprindo. Porque Abraão estava disposto a fazer aquilo pelo amor que ele tinha em Deus. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? E naquele dia, se abriu no mundo espiritual, presta atenção para aprender, se abriu no mundo espiritual uma legalidade para Deus fazer um ato tremendo. Porque até aquele dia, nenhum homem tinha manifestado um amor tão grande. E naquele dia eu creio que Deus falou assim, isso é conjectura, Deus, eu só estou ilustrando.
Naquele dia Deus olhou para Jesus e falou: eu não vou ficar para trás de Abraão. Aqui que eu vou perder para Abraão. E o filho Jesus falou: mas o que é que o senhor vai fazer? O que é que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? E aí João 3,16, por isso que eu gosto de versículo fácil. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez posterior àquilo é que toda a história, Deus e homem, Deus lutou e esforçou e trabalhou para provar para mim e para você que Ele nos ama. Ele deu e fez tudo para o homem. Ele providenciou tudo para o homem, simplesmente para dizer a mim e a você: ô, seu cabeçudo, sua cabeçuda, no bom sentido, eu amo você. E nem Deus fazendo toda essa vasta e bela natureza, nem Deus dando essa beleza que é você, olha que pessoa bonita que é você, dá glória a Deus. Nem Deus promovendo coisas em nós e dando coisas para nós, fez com que nós entendêssemos que Ele nos ama. Então, eu creio que no céu Ele pensou: eu vou mostrar para eles que eu amo eles. E um projeto começa a se desenrolar. E ele chega para Jesus, o único filho dele, fala: filho, você vai na terra morrer para aquele povo? E o filho: eu topo. E aí Gabriel visita a irmã Maria lá em Nazaré, para dizer que vai ficar grávida do Espírito Santo, porque o Messias nascia do ventre dela. E Jesus nasce, Jesus cresce, e 33 anos de idade ele sobe numa cruz para morrer em nosso lugar, simplesmente para dizer assim: o meu Pai ama você. E a Bíblia traz a ilustração dizendo que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho. O amor de Deus, o amor de Deus para comigo e com você, ele foi tão extenso, tão amplo, que ele sacrificou o Filho, simplesmente para chegar até você, para que entre você e ele tivesse uma aliança, um relacionamento baseado no amor. Nos anos que eu estou pregando, eu me angustio e me entristeço quando eu vejo pessoas aliançadas com Deus, dizendo: eu estou deixando, eu estou abandonando. Por que você está deixando? Porque o meu marido fez isso. Por que você está deixando? Porque minha esposa fez aquilo. Por que você está deixando? Porque eu perdi o emprego. Por que eu estou deixando? Porque aconteceu uma tragédia. Por que você está deixando? Porque uma coisa não saiu como eu queria. Não se deixe um amor tão grande assim. Não se deixe um amor tão grande assim. Aleluia. E a atitude do Senhor, a atitude de Abraão, Deus veio e trouxe Jesus para morrer no nosso lugar. E através de Jesus suspenso naquela cruz, ele estava ligando a terra ao céu, o homem a Deus. Uma aliança de quê? De amor. Não tem como, não existe meio de você caminhar com Deus só porque você precisa de Deus. Não tem como manter uma aliança com Deus embasada em necessidades materiais. Não tem jeito. Não tem como você caminhar com Deus só porque você tem medo de ir para o inferno. Não tem jeito.
A única maneira de andar com Deus não tem nada a ver com igreja grande, igreja pequena, pastor conhecido, pastor não conhecido. É se você permitiu que o amor de Deus entrasse no seu coração. Porque o amor de Deus em você prende você em Deus. E você fica parecido com Deus. Aleluia. Fica de pé. Glórias ao Senhor. Eu queria que você agora meditasse. Como pastor? Feche os olhos, querido. Esquece a pessoa aí do seu lado. Esquece a pessoa aí do seu lado. Entenda uma coisa. Jesus, quando veio, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser pelo caminho que é Jesus. E ninguém faz uma aliança com Deus e vive esta aliança se o amor de Deus não entrar na vida dele. E quando o amor de Deus entra na vida de uma pessoa, ele abandona as práticas que ele vivia. Não é a igreja que faz isso. Não são pastores que fazem isso. As pessoas um dia, esse amor de Deus vai entrando, vai lançando fora o ódio, vai destruindo de sobre a pessoa o jugo que a escravizava. E ela vai abandonando vícios, ela vai abandonando as práticas erradas. O coração dela vai mudando, a maneira dela pensar vai mudando, os valores dela vai mudando, porque o amor de Deus está promovendo isso. E isto é o cristianismo, igreja. O cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo não é um lugar que a gente vai. O cristianismo não é uma válvula de escape no momento da dor, do sofrimento. O cristianismo é uma aliança entre Deus e o homem em Cristo Jesus. É o amor de Deus na vida do homem. É a pessoa de Jesus na nossa vida. E aí, por amor a Deus, Abraão entendeu o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Oh, glória a Deus. Aí, por amor a Deus, você não, a pessoa deixa de roubar. Se ela era assassina, não é mais. Ela deixa de se constituir. Se ela era adúltera ou adulto, ele deixa de adulterar. Se ele era um viciado, inveterado, ele deixa os vícios. Porque o amor de Deus dentro dele vai constrangendo ele. Aleluia. E essa pessoa vai mudando. E as pessoas olham para ela e dizem: mas o que aconteceu com você? Aquela igreja mudou você. Nenhuma igreja muda as pessoas. Não, Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a sua vida. O amor de Deus, eu conheci o amor de Deus. E o amor de Deus mudou a minha vida. Eu não sou mais cheio de ódio. Eu não sou mais cheio de rancor. O amor de Deus entrou dentro da minha vida. E o que estava desorganizado, ele está organizando.
O que estava desestruturado agora, Ele está estruturando. A natureza de Deus mais e mais está se fazendo presente na minha vida. Mais e mais, o caráter de Cristo está se fundindo ao meu caráter. Isso é cristianismo. Com seus olhinhos fechados, coloque a mãozinha no seu coração aí. Eu vou colocar no meu coração. Por favor. Pastor, eu não tenho uma aliança com Deus. Talvez porque você até hoje ouviu falar da história de Cristo. Nascemos ouvindo a história de Cristo, mas o Senhor hoje está lhe dando a oportunidade de conhecer o Cristo que a história fala. E à medida que esse Cristo, se você permitir, à medida que esse Cristo vai se revelando a você, com toda certeza, meu irmão, minha irmã, você vai se apaixonar por Ele. E quando você se apaixonar por Ele, esse amor vai te levar você para perto dEle a cada dia. E você vai desejar Ele, vai querer Ele. E você vai fazer uma aliança com Ele. E as pessoas podem zombar de você, as pessoas podem escarnecer-se de você, mas o amor que você tem por Cristo é maior do que isso. O mundo vai fazer-te ofertas e ofertas, e antes você dizia sim, mas com o amor de Deus você vai dizer não. Aleluia. Deus em Cristo, Ele provou para mim e para você que Ele não me ama como meu pai me ama, como a minha mãe me amava. Ele não te ama como a esposa que você tem te ama, e nem como o teu marido te ama. Ele não te ama como o teu filho ou tua filha te ama. Ele te ama. Ele te ama muito mais do que isso. Ele te ama a ponto de substituir você pelo filho dele na cruz. Ele te ama a ponto, meu irmão. Mesmo nós, nos nossos pecados, nos nossos erros, Ele nos ama a ponto de substituir você pelo filho dele na cruz. Aleluia. Deus quer uma aliança conosco, igreja. Deus quer ter uma história conosco, uma história de amor, não de traição, não de engano, não de mentira, mas uma história de amor, aonde Ele te ama todo dia. Jesus falou assim: se alguém me ama, meu Pai o amará, e nós viremos para Ele e vamos fazer nele uma morada. Aleluia. Aí acontece uma coisa linda. Uma coisa linda acontece. Aí o Espírito Santo vem. Olha ele vindo. Aí ele chega até a sua e a minha vida. E ele habita em nós. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Ele habita. Glória a Deus. Pastor, aí nós não vamos pecar mais? Não.
nós pecamos todo dia. E aí que se discerne o amor de Deus na nossa vida. Porque mesmo pecando todo dia, o amor de Deus continua sobre a nossa vida. E aí o apóstolo falou muito bem e disse que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você pode orar? Você pode orar agora, com seus olhos fechados. Fale com Deus. O que eu falo, pastor? Começa pedindo perdão a Deus dos seus erros. Começa pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Hoje é uma noite de ceia. Vamos comer do pão, beber do cálice, que representa Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, estamos todos aqui reunidos hoje diante do seu grande amor, um amor que nos constrange, um amor que nos faz sentir remorso, um amor que nos faz sentir arrependimento. Estamos todos diante do Senhor, cada um com as suas fraquezas, com as suas falhas, com as suas dificuldades. E diante do teu amor entendemos agora que nós somos tão falhos, tão errados, e queremos pedir ao Senhor que nos perdoa. Nos perdoa, Deus. Que o sangue de seu Filho apague os nossos pecados. Que o sangue de seu Filho apague os nossos pecados. Que o amor do Senhor agora envolva a tua filha e o teu filho. Pai, se nesse lugar pessoas com ódio no coração, que o amor do Senhor quebre esse ódio. Quebre esse amargo, destrua esse rancor. Se o comportamento dessa pessoa, Deus, que agora se aproxima do Senhor, for um comportamento violento, que o amor do Senhor entre na vida dele. Ele entrou dentro de uma casa de oração, e agora que o amor do Senhor entre dentro dele e mude ele. Porque todos nós que estamos aqui, Deus, precisamos de mudanças. Então que o Senhor possa agora nos mudar e nos moldar. Aleluia. Pastor, nós vamos servir a ceia para você agora. Esse pão aqui representa o corpo de Cristo. Aqui nós temos, irmão, suco de uva, não é vinho, viu? Suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus, na noite que ele foi traído, ele chamou os seus discípulos, apóstolos, e ele pegou o pão e falou: este é o meu corpo, que será partido por vós, comei todos vós. Ele também separou, pegou do vinho, do suco da videira, e ele diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. E aí ele serviu, e todos comeram, todos beberam. E ele disse que aquela cerimônia seria feita, que lembraria a morte dele, e que ao mesmo tempo seria feita até que ele voltasse. E todos que ali estavam tinham uma aliança com Deus, na pessoa de Jesus, estava aliançado com Jesus ali.
Pastor, eu posso participar da ceia. Você tem uma aliança com Deus. Pastor, eu tenho um pecado. Você orou agora, pediu perdão, confessou teu pecado. Pastor, mesmo assim eu não sinto a vontade de participar da ceia. Eu não me acho digno, eu não acho que eu devo. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade que eu não me acho em condição. Querido, fique à vontade. Se você não se acha em condição, não participe. Porque tudo que fazemos, temos que fazer através da fé. O grupo de louvor, por favor, através da fé. Eu vou consagrar, e os diáconos vão passar aí perto de você. Eles vão oferecer a você. E você vai decidir se você vai participar ou não do corpo e do sangue de Cristo. Pastor, fiz uma aliança agora com Jesus. Então participe. Pedir perdão, me sinto em condição. Então participe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos consagramos à mesa. Aqui está o pão que simboliza o teu corpo, Senhor. E aqui está o cálice que simboliza o teu sangue. Estamos fazendo isso em memória, lembrando que um dia, lá na cruz do Calvário, o Senhor nos amou ali de uma maneira maravilhosa, dando sua vida por nós. E estamos também profetizando que o Senhor vai voltar para buscar a igreja, porque o Senhor disse: não turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em meu Pai. Crede em Deus, crede também em mim, o Senhor falou. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então a tua igreja reunida para participar desta ceia. Os irmãos vão estar passando aí, pertinho de você, e você vai participar do corpo e do sangue de Jesus hoje, em nome de Cristo. Glória a Deus. Podem entregar. Ao som de uma canção, você vai adorando o Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Ei! Sem o seu amor, sem o seu perdão, me amar, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou ele o pão, e após ter dado graça, partiu e disse: comei todos vós, porque este é o meu corpo, partido por vós. Comei, igreja. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Semelhantemente, após cear,
meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado